Bom, se a gente olhar de novo aqui, então, esses diferentes tópicos, né? Eu falei que um dos tópicos que eu quis mostrar a importância da biodiversidade contra patógenos, e um outro tema muito recorrente hoje em dia na literatura com relação a sistemas ecológicos é a resiliência, né? A gente pode linkar esse fator de resiliência não só ao sistema solo, à biologia do solo, mas a sistemas naturais de maneira geral, né? Se você falar aí de mudanças climáticas, né? Uma das grandes dúvidas que a gente tem é como que os sistemas biológicos naturais, né, vão responder a essa mudança tão drástica e tão frequente, né, de condições climáticas. Isso se aplica também no sistema solo. Então, vamos um pouquinho na parte teórica aqui e depois a gente avança um pouco. Bom, na parte teórica, eu tentei montar aqui, isso é uma parte bem didática, né? A gente pode olhar que na prática isso ocorre de uma maneira bem diferente do que eu vou representar aqui, mas eu tentei colocar isso aqui de uma maneira bem didática para que o entendimento seja claro. Então, o que é resiliência, né? Resistência é bem diferente de resiliência. Resistência significa um distúrbio ou um impacto ocorre e não tem efeito nenhum, né, naquele sistema. Isso é resistência. Resiliência é um pouco diferente. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui num sistema onde eu tenho mais gradientes, né? Eu tenho uma maior biodiversidade do solo, né? Então, é maior aqui. Então, voltando lá no início da aula, cada quadrado aqui representa um nicho, né? Então, lembra lá que o nicho, o conceito de nicho, uma espécie vai ocupar um nicho? Aqui a gente está representando por quadrados simétricos, né? Pode ser bem diferente essa configuração quando a gente olha para sistemas biológicos. Então, dentro de cada quadrado aqui, eu tenho um organismo. Então, cada organismo ocupa um nicho. Se um organismo tentar ocupar esse nicho, eles competem e o competidor mais forte vai excluir o outro. É assim que funciona na ecologia. Como que essa configuração aqui, ela funciona num sistema onde eu tenho uma diversidade muito menor? Bom, num sistema onde eu tenho menos gradientes, a primeira coisa é que o número de nichos, ele reduz, né? Então, a gente está mostrando aqui por essas setas, de maneira mais didática, que há uma redução do número disponíveis de nicho, né? E outra coisa que a gente vai tentar usar como uma analogia aqui, se um desenho, por mais que ele seja diferente, mas ele é da mesma cor, a gente vai tentar ver esse organismo como tendo a mesma função metabólica. Então, vamos supor aqui, olha, os organismos verdes, eles fixam nitrogênio, que é uma função benéfica no sistema. Os organismos azuis, eles têm uma outra função benéfica no sistema, que é a ciclagem de carbono, por exemplo. E os organismos vermelhos, eles controlam patógeno, né? Então, vamos tentar atribuir a mesma função. Em ecologia, a gente chama isso de redundância metabólica. Então, um sistema mais diverso, ele tende a ter uma maior redundância metabólica. E por que isso é importante? Esses dois sistemas, eles podem funcionar normalmente, né? E de maneira similar num sistema controlado. Agora, vamos simular uma perturbação desse sistema. O que seria essa perturbação? Aí depende do sistema. A gente pode pensar assim, olha, eu estou fazendo uma modificação, uma calagem do solo, eu estou adicionando um nutriente, ou eu tive uma época de seca dentro daquela cultura, eu apliquei um distúrbio ecológico que afetou aquela comunidade do solo, né? Então, nesse caso aqui, esse distúrbio vai eliminar todos esses organismos, e todos esses organismos aqui, esses azuis e esses verdes, né? Se a gente fizer isso, o que acontece? Outros nichos que estavam sendo ocupados por esses organismos ficam abertos, né? E num sistema ecológico, isso nunca acontece. O sistema sempre vai ocupar aqueles nichos. Então, num sistema onde eu tenho uma maior redundância metabólica, o que acontece? Aqui eu tinha um organismo verde, ou aqui eu tinha um azul, ocorre uma recolonização por organismos que têm aquela função similar, né? Então, o que acontece? Eu tive um impacto, eu tive uma eliminação de organismos daquele sistema, mas aquele sistema se restabeleceu. E ele ainda continua tendo aquelas funções, né? Eu tenho a função verde, eu tenho a função azul, eu tenho a função vermelha. Isso é o que a gente chama de resiliência. O que acontece num sistema onde eu tenho uma menor diversidade de micro-organismos e eu tenho uma menor redundância metabólica? Então, eu eliminei o organismo azul e o organismo verde, esses nichos aqui, eles não podem ser recolonizados, porque eles precisam daquela função, e aquela função foi perdida. Então, o que acontece? Eu perco esses nichos, ou eu abro esses nichos para que patógenos se estabeleçam, e aí eu aumento o quê? A suscetibilidade desse sistema, né? Então, essa é a visão ecológica de como funciona. Na prática, o que a gente faz? É o que a gente já discutiu um pouquinho na aula que a gente teve lá com a Alessandra de matéria orgânica, né? Eu sempre falo de matéria orgânica como um fator indireto de melhoria da biologia do solo. Por quê? Porque a matéria orgânica, se ela é manejada de maneira correta, você tem uma melhor estruturação
química do solo, uma melhor estruturação física do solo, e você fornece nutrientes para uma melhor estruturação biológica, né? Então, como que eu saio de um sistema como esse aqui para um sistema como esse aqui? Eu saio de um sistema onde eu estou aplicando queimada em cana por 10, 15, 20, 30 anos, para um sistema que eu tenho rotação de cultura, cultivo de entrelinhas, e eu aumento o número de gradientes e a biodiversidade do sistema, né? Então, agora a gente vai mudar um pouquinho de tópico, sair dessa parte mais conceitual, e eu vou mostrar um ou dois exemplos para vocês do que eu vejo, como que outros processos ecológicos podem ser utilizados aí como perspectivas futuras de avanço nessa área. Vamos começar aqui em um conceito básico, que é a diversidade que a gente está falando aqui, ou o número de diferentes espécies. Uma visão mais simplificada pode ser vista como um organismo tem uma função, um outro organismo tem uma função. E assim sucessivamente, ou seja, a comunidade é a soma daqueles indivíduos. O que eu vou tentar mostrar para vocês aqui é que em ecologia isso não funciona dessa forma, né? Em ecologia, a montagem da comunidade, ou seja, a soma de todos os indivíduos, ela tem uma função maior do que a soma individual de cada indivíduo, né? Vamos tentar exemplificar isso. E algumas espécies são mais ou menos importantes.